Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Dai e hoje eu quero contar para vocês um caos, uma situação que aconteceu com a minha filha Luna já faz algum tempo, porém eu achei que seria bem interessante eu vir contar aqui para vocês, porque de repente o nosso exemplo pode servir de alerta para vocês, pais, tanto de crianças típicas como atípicas que me seguem aqui. Mas antes, eu não posso esquecer de pedir para você deixar um joinha aqui para mim, caso você ache esse vídeo interessante, e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito e tenha gostado desse vídeo. Tem muitos outros vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que você pode gostar bastante. E é isso, bora lá contar para vocês o que aconteceu. Bom, gente, para quem é novo aqui e ainda não sabe, a minha filhinha mais nova, Maia, ela tem a síndrome de Down e quando ela tinha em torno de um ano e meio mais ou menos, os médicos aqui da Alemanha começaram a suspeitar que ela era surda. Na verdade, eles bateram o pé dizendo que ela era surda, que ela tinha uma surdez severa. A surdez é algo muito comum em pessoas com síndrome de Down. Cheguei até a fazer um vídeo falando sobre isso, só clicar no card aqui em cima caso você não tenha visto. E eu acredito que isso é que possa ter levado os médicos aqui a dizerem que a Maia era surda, mesmo sem ter nenhum exame que comprovasse isso. Também já fiz um vídeo explicando tudo o que aconteceu com ela, só clicar no card aqui em cima. Enfim, hoje, graças a Deus, nós temos a certeza de que a Maia escuta super bem, porém, o que eu menos imaginava era que, na verdade, quem estava passando por tudo isso, exatamente naquela época, era minha filha mais velha, a Luna. Vou contar para vocês como foi que tudo aconteceu. Enquanto a Maia passava por aquele monte de consultas, exames, né, para constatarem se ela era realmente surda, a Luna começou a ter um comportamento que começou a nos incomodar bastante. Ela começou a falar muito alto. E nisso, ai gente, para vocês verem como criança é sempre incompreendida, né? A gente adulto que não entende muito do universo infantil, a gente sempre tem o costume de pensar que a criança, tudo que a criança está fazendo é para chamar a nossa atenção, né? E com a gente aqui não foi diferente. A Luna começou a falar bastante alto, isso começou a incomodar bastante o Florian. Eu também comecei a ficar bastante incomodada, mas aí como eu estava estudando sobre a disciplina positiva, a disciplina respeitosa, né? Eles sempre falavam que se a criança estivesse assim, falando alto, poderia ser que ela estava realmente querendo chamar a nossa atenção, que a gente estava falhando em alguma coisa. Então eu fiquei assim super preocupada, pensando, meu Deus do céu, o que será que a gente pode estar fazendo de errado? Porque eu fico aqui o dia inteiro com a Luna, eu faço tudo com ela, faço atividades, eu brinco com ela, leio histórias, converso bastante. Eu não conseguia imaginar o que a gente poderia estar fazendo para ela estar querendo tanto chamar a atenção, sabe? Só que até em momentos como quando a gente ia ler historinha à noite para dormir, que já estava no quarto aquele silêncio, a luz baixinha, a gente sempre falava baixo naturalmente, ela continuava falando bem alto. Eu sempre tinha que ficar falando, Luna, fala um pouquinho mais baixo, Luna, se você falar baixo eu consigo te ouvir, Luna, se você falar baixo a Maia vai acordar ou não vai conseguir dormir, sabe? Isso acabou se repetindo muitas e muitas vezes. E aí, para quem não sabe, alemães não suportam barulho. Então, por conta disso, o Florian ficava todo dia, o tempo todo, Luna, fala baixo, Luna, fala baixo. Daqui a pouco começou que a minha sogra e minha cunhada também, toda vez que elas vinham aqui ou que a gente ia na casa delas, elas ficavam, Luna, fala baixo, Luna, fala baixo. Aquilo começou a me incomodar muito, sabe? Eu comecei a ficar muito angustiada mesmo. E aí, juntou isso com aquela angústia que eu já estava sentindo pelo diagnóstico da Maia. Eu cheguei, peguei meu celular um belo dia e fiz alguns stories, fiz um desabafo falando pro pessoal, né, que estava acontecendo isso com a Maia, que os médicos diziam que ela era surda, então nós tentamos colocar um aparelho no ouvidinho dela e ela não aceitou. Depois a gente colocou aquele de indução óssea, ela também não aceitou. E nisso que eu fiz esse desabafo, eu recebi uma mensagem. Olhem mais uma vez para vocês verem, gente, como muitas pessoas pensam, né, que a gente, quando a gente faz um desabafo no Instagram, que a gente chora ou coisa do tipo, o pessoal sempre fala, ai, tá fazendo isso para chamar atenção, né? Mas na verdade não, gente, eu realmente usei aquele momento como um desabafo, porque no momento toda a minha família no Brasil estava dormindo, não tinha ninguém aqui comigo, eu não tinha com quem conversar, e aí eu peguei o celular e simplesmente gravei os stories. Se eu não tivesse feito isso, gente, eu não teria recebido uma mensagem de uma seguidora
que salvou a minha filha Luna, literalmente. Porque essa seguidora, ela é fonoaudióloga, ou ela estava, na verdade, se formando, né, em fonoaudiologia. A Raquel, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijão para você, obrigada mesmo por tudo, que olha, você não tem nem noção de quão importante você foi nas nossas vidas. Enfim, a Raquel, ela me escreveu assim: Dai, eu tô me formando em fonoaudiologia e uma coisa que eu tô aprendendo que muita gente não sabe é que tem pessoas, tanto que tem a síndrome de Down quanto que não tem, que produzem cerumen em excesso, a cerinha do nosso ouvido, né? E aí ela falou assim, pede para os médicos darem uma olhada se de repente ela não está produzindo em excesso, porque talvez possa ser isso e ela nem esteja surda realmente. Gente, na hora que ela me escreveu aquilo, eu até esqueci da Maia, minha mente desligou da Maia na hora e eu só pensei na Luna. Porque me veio um filme na cabeça assim de todas as vezes que eu precisei limpar o ouvidinho da Luna de tanta cera que tinha saindo para fora do ouvidinho dela. Só que vou até fazer uma observação aqui, tá, gente? Eu nunca limpei o ouvidinho dela com cotonete, porque eu já fiquei surda de um ouvido quando eu era mais nova, porque eu tava tendo o costume de ficar limpando meu ouvido sempre com cotonete. E aí, na verdade, ao invés de limpar, o que eu tava fazendo? Tava empurrando toda a cera para dentro do meu ouvido. Então eu tive que ir à médica, eu fiquei surda realmente, não consegui ouvir nada. Fui à médica, numa clínica onde eu trabalhava, tinha um otorrino lá. Ela viu que realmente meu ouvido estava entupido completamente, fez uma lavagem e graças a Deus eu voltei a escutar bem. Então, por conta disso, eu nunca usei cotonete na Luna. Nunca usem cotonete nos seus filhos, gente. Sempre usem uma toalhinha para limpar depois do banho. Pega a toalha lá e seca o ouvidinho, aproveita e dá uma limpadinha do lado de fora. Ou como a Luna produzia assim todo dia, sempre durante a tarde, antes dela tomar banho, tava saindo a cerinha do ouvidinho dela. Eu pegava aqueles pads, sabe, de algodão, que não são tipo algodão soltinho assim, sabe? São um pouquinho mais concentrados, não sei como é que eu posso dizer, que não fica saindo pelinhos, essas coisas, sabe? Daí eu vou, dou uma umedecida e limpo somente a cerinha que tá saindo, que tá do lado de fora mesmo. E aí, então, pensando nisso, eu falei, meu Deus, será que é isso que pode estar acontecendo com a Luna? Será que de repente ela está produzindo bastante cera e talvez por conta disso ela não esteja escutando bem? Pronto, já fiquei com aquela pulga gigantesca atrás da orelha. E aí falei com o Florian. O Florian, gente, já falei várias vezes lá no Instagram, não sei se eu cheguei a falar aqui, que o Florian ele tem uma séria mania de amenizar as coisas, sabe? Tudo pra ele é normal. Se os médicos falam aqui, sua filha não tem nada, tá tudo bem, ele acredita, ele nem pensa em procurar uma segunda opinião, sabe? Só que eu já sou diferente, eu fico observando tudo, principalmente com relação às minhas filhas. Então, se o médico falar A, eu quero ver um outro médico para ver se ele vai falar B. Se ele falar A, aí tudo bem, eu fico um pouco mais tranquila. Mas se não, eu procuro sempre uma segunda opinião. Enfim, aí naquela semana, graças a Deus, a Maia tinha uma consulta no pediatra. Eu não pude ir com ela na consulta porque era bem na época da pandemia. E aí só podia ir uma pessoa acompanhando. Como o caso dela é mais específico por conta da síndrome de Down, então eu sempre preferi que o Florian fosse às consultas com ela nesse período que a gente não podia ir junto. E aí eu peguei e falei pra ele, olha, você leva a Maia, mas você também leva a Luna junto e pede pro pediatra dar uma olhadinha no ouvidinho dela ou fazer um encaminhamento para um otorrino para que a gente possa ver como é que tá o ouvidinho dela. Muito contrariado, o Florian levou a Luna, mas pelo menos a minha consciência ia ficar tranquila, sabe? Mesmo que ela não tivesse nada. E ele foi, levou, gente. Quando ele voltou, eu só vejo a Luna chegando, vindo pra mim toda feliz, me mostrando que ganhou um brinquedinho lá, porque ela foi super boazinha, porque o médico olhou o ouvidinho dela. E o que o médico falou? Que a Luna estava surda. Que esse ouvido aqui estava quase que completamente entupido de tanta cera e esse daqui estava completamente entupido. E é por isso que ela estava falando o tempo todo alto daquele jeito, porque ela não estava escutando muito bem e por sua vez ela acabava falando alto. Olha só isso, na hora que a Luna chegou aqui a gente já viu a diferença no volume da voz dela. Ela já chegou aqui falando bem mais baixo, até minha sogra, minha cunhada que estavam aqui no dia perceberam a diferença. E aí obviamente que ficou todo mundo com peso na consciência, né, porque achava que ela estava
querendo chamar atenção, quando na verdade ela estava passando por um problema bem sério que a gente nem imaginava. Olha, se essa seguidora não tivesse me inscrito, ai Raquel, por isso que eu digo que eu sempre vou ser grata a você, viu? Porque se você não tivesse me falado isso, a minha filha poderia ter uma surdez severa, poderia ter ficado algo muito sério, gente. Por isso que isso não é brincadeira. Meu Deus, eu tô muito sensível ultimamente, mas eu não gosto de lembrar disso, sabe? Porque é até por isso que eu demorei para falar, porque, meu Deus do céu, minha filha tava lá sofrendo e eu nem tava fazendo ideia do que estava acontecendo com ela, entendeu? Então eu quero deixar esse alerta aqui para que vocês fiquem atentos com seus filhos também. Muitos pais descobrem que o filho está com otite, está produzindo excesso de cerúmen, porque a criança sente dor e ela acaba demonstrando de alguma forma que está sentindo dor, o que faz com que os pais percebam que ela está com algum problema no ouvidinho. Porém, pode acontecer também da criança não sentir dor, como no caso da Luna, que a gente só percebeu porque ela falava mais alto. E aí é que entra a importância de nós pais estarmos sempre atentos ao comportamento dos nossos filhos. Eu só percebi que a Luna estava falando muito mais alto do que o comum porque eu já conhecia a forma como ela costumava conversar antes, que era alto, mas não tão alto desse jeito. Mas para muitos pais, às vezes isso pode acabar passando desapercebido. Então, fiquem atentos. Essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. A segunda dica é que vocês procurem levar seus filhos no otorrino. Não sei se a cada 6 meses seria suficiente ou a cada 1 ano. Conversem com o otorrino e vejam com ele a frequência que ele acha que seria boa vocês levarem seu filho para fazer uma avaliação, ver se está tudo ok, se de repente não precisa fazer uma limpeza. Conta aqui nos comentários se você já passou por isso, se já aconteceu isso com um filho seu ou com alguém da sua família. Se você pretende levar seu filho no otorrino depois de ouvir essa experiência minha, e eu espero que sim. E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo, tschüss und weg!